isso e começa a falar assim, olha, se vocês baterem as metas que a gente estipulou no início do ano, até o final do ano, a quantidade de page views que a gente vai conseguir aumentar, a publicidade, aumentar isso, tem a parte de bônus, né? Então, é um bônus bom, né? A gente não pode negar isso. Mas, verdade. Mas a empresa, o que aconteceu? A empresa que tinha toda uma visão de metodologia de TV, ela começou a ter um olhar um pouquinho melhor para digital. Se isso não viesse até mesmo dos diretores, a gente não ia conseguir fazer um trabalho, né? A gente não começaria a nada disso. Tanto é que a área que eu entrei chamava-se, agora mudou a área, era novas mídias. Então, era parte de inovação e trabalhar com tudo que era digital. Então, a gente começou a conversar, começamos a trabalhar, a ver quais eram os pontos, ver como é que era a audiência, qual era o programa. Entendi também a parte toda de TV, para entender o que era audiência na TV, o que a gente podia melhorar. Começar a conversar com o comercial. Olha, vamos trabalhar venda de aplicativos, na parte de aplicativos, vamos ver só a parte digital. Vamos separar conteúdo de programação com conteúdo da própria internet, do próprio portal. E aí a gente começou, Pedro, mas por que tem isso? Eu também tinha muita dúvida, porque o Pedro já estava desde o início. Eu peguei 1 ano depois, já montado, já tudo trabalhando, né? E aí a gente começou a conversar e a trocar figurinha, parte de SEO, parte de tráfego de visitas, o que a gente poderia fazer, o que a gente podia melhorar, como é que a gente poderia aumentar. Então, foi todo um estudo, a gente sentava, vendo navegabilidade, por onde as pessoas vinham, quais eram as tags. Aí ele começou a colocar tags, né, os termos, entre as páginas, a navegabilidade, para falar, por exemplo, a pessoa está vendo sobre alguma maquiagem, do lado tem cabelo, que né, fez uma maquiagem, qual tipo de cabelo para aquilo. Então, ele começou também a colocar essas informações no site, junto também com o pessoal de TI, que era o responsável pela programação. Então, nas nossas reuniões, era a gente de audiência, ele, da parte do canal, e a pessoa responsável pela parte de TI. Porque, junto com ele, ele sabia como a gente podia melhor programar, onde a gente poderia colocar, quais eram os tipos de formato. Aí entrava o pessoal de designer para falar quais eram os formatos de publicidade que poderia ser vendido. Então, assim, a gente começa a trabalhar e juntar todo mundo. E aí é difícil, O Pedro demorou 2 anos, praticamente, para fazer com que as editorias entendessem, né, os jornalistas entendessem como deveria ser trabalhado. Imagina a gente, por exemplo, agora eu estou na agência, imagina a gente falar com um cliente, virar para ele e falar assim, olha, você tem que investir nessa parte, você tem que trabalhar isso, porque normalmente as pessoas criam um site, o site está bonito, acabou e morre por ali. Ele não dá uma continuidade. Ele não trabalha diariamente aquilo, né? Então, ele tem que ver qual a importância disso. O principal objetivo é verificar quais são as suas metas, o que você quer chegar através daquele site. E aí, sim, você começar a desenvolver todo um processo, todo um planejamento em cima daquilo que você quer atingir. No nosso caso, era aumentar a quantidade de page views. A gente teve um ganho, até mesmo de visitante, claro que cada ano vai aumentando a quantidade de pessoas acessando a internet, mas a gente teve um ganho particularmente na quantidade de navegabilidade e o tempo que ela fica. Então, você começa a ver que não é só uma métrica, a gente começa a analisar todo um comportamento, né? O que eles estão procurando, quanto tempo ele fica, por onde ele está vindo. Então, não é só uma meta, um número que você tem que olhar. Na verdade, é o conjunto daqueles números que vão trazer o retorno para você, se adiantou ou não, né? Não? O Google Analytics é a única ferramenta que vocês usam ou tem outras pagas ou gratuitas também? Para audiência, Google Analytics. Para experiência do usuário, a gente tem o Chartbeat, que eu falei, o Crazy Egg, que é o de mapa de calor. A gente, para comparar a concorrência, a gente usa o Ibope e a Comscore, que aí quando a gente está vendo os outros portais, quando a gente quer ver qual que é quais são a audiência, e principalmente você consegue ver até a fonte de tráfego, algumas coisas você consegue ver no Ibope, você consegue ver o usuário que navegou
no Delas, do IG, por exemplo, também navegou nesse, na Comscore, você consegue ver várias informações interessantes, mas o Google Analytics, ele entrega praticamente tudo, né? Mas hoje também você vai falar de... Tem outras ferramentas que são do Facebook, tem ferramenta para acompanhar Twitter, tem muita coisa, né? Mas, assim, basicamente o GA ele funciona muito bem. E o mais importante do GA agora é a gente criar o perfis diferentes para analisar separado cada editoria, cada coisa que você quiser analisar no detalhe também, né? Porque o site começa a ficar grande. Não dá para analisar o site como um todo. Para a parte de redes sociais, vocês utilizam alguma outra ferramenta? Então, hoje o Facebook entrega bastante, né? Não precisa de muita coisa. O Twitter, a gente está sem uma empresa para monitorar hoje, faz no braço. Recentemente, a gente fez até anúncio no Twitter, e a ferramenta de anúncio do Twitter já entrega já também um resultado de retweets e algum resultado básico. Mas, basicamente é isso. Não tem muito mais também para ver. Só com essas ferramentas aí que eu falei dá para tirar muito número, né? Tem de vídeos também, né? Não posso esquecer, né? já é uma outra ferramenta também que também já dá muitos resultados. Então, assim, cada uma das ferramentas já consegue pegar milhões de dados. Imagina misturando todas elas. A gente tem os vídeos no nosso site, tem a ferramenta de buscas no nosso site, porque não é uma ferramenta do Google, não é Powered by Google, é da Globo.com, então é uma ferramenta separado que você vê quais buscas tem no seu site. Acho que é isso, né? Eu devo ter esquecido de alguma ferramenta, porque sempre tem mais uma, né, para ver. Mas... Mais perguntas? Eu queria colocar só um ponto interessante, que a Bia falou de vários elementos de sucesso, né, na cultura de Web Analytics, né? A adesão da diretoria, a bonificação, né? Ele falou que quando ele entrou a equipe era nova, a coordenadora sabia que tinha uma coisa errada, e ele tinha um método, uma forma de mostrar o caminho, né? Um outro ingrediente que eu fiquei com a impressão também, eu tinha que tirar essa dúvida, que parece que vocês foram experimentando um pouco de algo, por exemplo, aquela tela, né, que mostra do Crazy Egg, que, o Crazy Egg, o custo muito barato, né? De você já olhar algumas coisas ali que podem te indicar algumas melhorias que podem já te dar um ganho, né? Houve assim um processo de conquistando isso para poder ter uma transformação de desenvolvimento. A integração com a TI é fundamental, né, para poder ter essa transformação de tag, né, que deve ter mudado o site completamente, né, o comportamento. Né? Sim, fazer teste AB é a melhor coisa que tem. Nunca você vai conseguir fazer da melhor maneira possível. Às vezes você faz sem querer. O do Reinaldo Giannichini foi um teste assim que eu falei, eu sei que vai dar muita audiência, então vamos lá. Vamos fazer, eu fui. E o mais importante é isso. Se você vai fazer uma coisa diferente, de alguma maneira pensa como que você vai mensurar isso. Se você não conseguir mensurar, então você vai fazer, vai ser legal, mas por que você fez, sabe? É melhor mensurar para você conseguir provar que deu resultado, para você conseguir repetir isso várias vezes. A gente faz muito isso em redes sociais, a gente faz, vamos lá, vamos fazer um post com um board, vamos fazer um post com foto, vamos fazer um post com isso. Então, assim, na web, hoje você tem muito número, o Google mesmo faz muito isso, eles testaram até a cor lá que ia botar na barra, qual é seu tom do azul, qual é a cor exata que desperta mais o interesse do usuário. Então, fazer teste AB é a melhor coisa que tem. E mais importante de fazer teste antes de fazer o teste, como que você vai conseguir todos os dados ali para provar que isso deu certo e isso deu errado. Se você não pensar dessa forma, você não vai conseguir provar para ninguém que deu resultado. Então, a gente fez bastante teste. Foi muita coisa até sem querer, mas foi fazendo os testes, e a gente fez até mais recentemente umas mudanças nas editorias. A gente tinha uma editoria que, quando a gente tinha até 8 editorias só, uma se chamava comportamento. As pessoas não clicavam em comportamento, e a gente falou, vamos quebrar comportamento em 2 temas ali, amor e sexo e carreira e finanças. Carreira e finanças porque era estratégico para a gente queria falar com essa mulher também de carreira e finanças, e comportamento, bem ou mal, era 90% falava de amor e sexo. Então, assim, no momento que a gente botou amor e sexo no menu, as pessoas começaram a clicar muito, né? Vocês devem imaginar, porque é um assunto que desperta muito interesse, mas
não tá explícito que tem amor e sexo em comportamento. Então, no momento que a gente coloca amor e sexo no menu, a gente viu, a gente testou e viu, começou a dar mais clique. Começou a aumentar a audiência da editoria. E, assim, esse é outro exemplo de teste que a gente fez e falou assim, não, tá, agora tá certo, agora a gente pode seguir desse jeito. E inúmeros testes ali, o top assuntos que a gente coloca, a gente consegue saber qual que tem mais clique, a gente consegue então ver, pô, então esse aqui pode ficar, esse aqui não, esse aqui vamos tirar e vamos botar outro. Alguns a gente coloca por serem sazonais, quando tá em dezembro a gente bota a receita de Natal ali, também para facilitar e até lembrar do usuário, tá perto do Natal, pode consumir aqui que a gente fez uma página com esse conteúdo organizado para você. Mas o teste é fundamental, senão você vai estar fazendo ali no escuro. Se coloca uma venda no olho é melhor, então. Mais perguntas? Tá tudo bem? O Rui não fez nenhuma pergunta, Rui? O Rui tá calado. O que aconteceu? Vocês não têm mais nenhuma dúvida? Nada? Então, gente, obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Pedro, Obrigado. pelo seu tempo. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou tentar disponibilizar. Até vou passar para vocês o link. E qualquer dúvida, podem mandar e-mail para mim. Tá aí embaixo. Talvez se vocês não conseguirem ver, pode me perguntar. Então, obrigada, gente. Gente, então, conto com vocês para, se vocês quiserem, depois a gente vai disponibilizar essa apresentação, tá? E também a gente conta, tem um grupo no Facebook, que é o WAWRJ, né? Então, se vocês quiserem entrar lá a gente está sempre trocando informações sobre métricas, e também, sempre que tiver um novo evento, a gente vai divulgar por ali. E a gente conta com a participação de vocês. Obrigada pela presença. Obrigada, Pedro. Obrigado. Foi ótima palestra.